cântico, mas gostaria antes que você curvasse sua cabeça e nós vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai eterno, bendito seja o teu nome, porque tu nos tem dado a vida eterna por meio de Cristo Jesus e nos tem dado a oportunidade de estarmos juntos dos nossos irmãos para cultuarmos o teu nome. Nós oramos pedindo que teu Espírito Santo encontre aqui o lugar para falar ao nosso coração, nos ajudar, nos edificar, nos direcionar, para que nossa vida seja de louvor a Ti. Abençoa, portanto, que através da música, das orações que são feitas, da palavra que é pregada, dos relacionamentos e das conversas travadas, nós sejamos, de alguma forma, agraciados pelo Senhor, ajudados pelo Senhor, a ser edificados para sermos servos melhores, filhos mais obedientes. Assim pedimos, em nome de Jesus, a tua bênção para este culto. Amém. Você pode ficar de pé para nós cantarmos então um louvor ao nosso Deus nesse primeiro cântico.
pode se assentar agora. O próximo ato do culto, depois de uma breve palavra, será da consagração e das ofertas e mais alguns cânticos, depois nós vamos à palavra. Tá bom? Para alguns irmãos que não puderam estar aqui pela manhã, eu quero trazer alguns ela hoje de manhã, em assembleia, ela organizou uma equipe de visitação que vai se reunir. Inclusive estou lembrando aqui aos irmãos que fazem parte da equipe que nós vamos ter uma reunião na quinta-feira às 19 horas. Eu creio que é um bom horário, 19 horas. Nós devemos levar umas 2 horas nessa reunião. Então, na quinta-feira, nós vamos ter essa reunião com essa equipe de membros da igreja, chamando equipe de membros da igreja, que vai estar atuando num levantamento da membresia dessa igreja. Eu quero informar e pedir orações. Orem. Conto com as orações da igreja. Nós vamos estar olhando, vamos olhar os membros da igreja com o objetivo de, ainda até o final do ano, nós criarmos um diretório de membros da igreja, definindo assim aqueles que são membros da Igreja Batista Oásis. E decisões, então, subsequentes vão ser tomadas depois que a igreja tiver feito esse trabalho que nós entendemos ser necessário fazer. A razão é muito simples. O nosso sistema de igreja é o sistema congregacional. E esse sistema tem, dentre outras características, a característica de que o pastor, ele só é um executivo daquilo que são as decisões ordenadas, tomadas pela igreja em assembleia. Então, é necessário que a igreja tenha de forma bem clara e definida quem são os seus membros. Membros estes que também, quando se tornaram membros, eles pactuaram com a igreja em alguns aspectos que às vezes são esquecidos. Nós pactuamos para entrar. Nós entramos sabendo dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, é necessário que nós nos relembremos dessas coisas para que nós funcionemos bem como um sistema congregacional, onde a assembleia da igreja, a igreja, quando reunida em assembleia, ela toma suas decisões e são válidas por decisão de maioria. Isso é ser uma igreja batista. Então, como somos uma igreja batista tradicional, e por tradicional nós estamos falando de histórica, portanto, a gente segue aquilo que nos foi legado pelos nossos pais e que funcionou e tem funcionado até hoje. Durante isso, porque nós, é só para informar a igreja, para os irmãos, então, a missão, o trabalho como membro da igreja, de nos ajudar em todas as realidades, cada um, claro, com os seus dons, com a sua capacidade dada por Deus, colocar em prática aquelas realidades que vêm abençoar a vida da igreja como um todo, através dos dons e dos talentos. Uma outra informação que eu quero dar para os irmãos é que os irmãos, nós vamos economizar papel, mas era uma ideia já que nós vimos preparando junto com a secretaria da igreja e que agora nós vamos executar, mas que você pode receber no grupo da igreja, eu digo a qualquer momento, mas não acredito que será essa semana, mas talvez daqui uns 15 dias no máximo, você deverá receber no seu Zap, no seu WhatsApp, uma cópia em PDF, digital, claro, do nosso estatuto
do Estatuto da Igreja e possivelmente do regimento interno da Igreja. Se você não tem WhatsApp como membro da Igreja, então você, por favor, comunique à nossa secretaria ou aos nossos introdutores, que eles vão pegar o seu nome, porque então nos comprometeremos a dar a você por escrito, porque você não tem WhatsApp e você não é obrigado a tê-lo, tá bom? Mas se você tem, então vai nos ajudar. Eu só peço que você esteja no grupo da Igreja Batista Oásis, que nós já vamos fechar daqui a pouco, tá? Estou informando aos irmãos que é um grupo que eu tenho a responsabilidade de somente postar ali coisas que são pertinentes da igreja. Abrimos por causa desse momento, mas não estou vendo já tanta necessidade de deixá-lo aberto. Então nós vamos daqui a pouco fechar o grupo, porque ninguém mais posta nada, senão o pastor, para colocar os informativos da igreja. Então você vai receber lá, tá bom? E somente se você não tiver WhatsApp. Aí eu estou pedindo que, se você é membro da igreja, tem WhatsApp, mas não está no grupo da igreja, por favor, dê lá o seu nome. Inclusive eu tenho que fazer atualizações, porque nesse caso, sendo eu que controlo, eu preciso ter o seu nome lá nos meus contatos. Então, atualize aí, passe o seu número, veja se você está no grupo da igreja, né? É simples de ver, não é difícil. E se não está, nós vamos incluir, tá bom, no grupo da igreja. Essa decisão que eu estou pautando, ela será posteriormente oficializada na igreja, porque aí nós vamos pedir que, de fato, todos os membros estejam de alguma forma ligados a nós, salvo as exceções, como eu coloquei aqui, né? Alguns não têm celular, alguns não têm WhatsApp e, portanto, não são obrigados a tê-lo por causa disso, mas nós vamos trabalhar com aqueles que o têm. E esse é o propósito, então, tá? Essa caminhada a gente vai fazer, e eu conto com as orações da igreja para que nós possamos trabalhar esse início de caminhada. Outras realidades virão, mas somente depois que nós tivermos dado esses primeiros passos. Muito bem. Nós vamos agora, então, ao segundo momento do culto, em que nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Os irmãos que vão nos ajudar, por favor, se postem aqui à frente. E aí nós vamos agora ter esse momento de consagração das ofertas. Nós vamos ter uma oração de gratidão antes, depois então da marcha das ofertas, o pessoal do Ministério de Louvor continua com a condução da música. Tá bom? Então, a palavra. Eu vou pedir que mais uma vez nós curvemos a cabeça em oração ao nosso Deus. Vamos pedir a Deus que abençoe as ofertas, abençoe os ofertantes, né? E nós estamos felizes, né, com o retorno lá do Jorge Ailton, lá atrás. Você pode chegar aqui, por favor. Vocês estão com saudade dele? Olha o cara aí. Tá bom, ele, Sandro, tem cara, né? Então tá bom. Se você... Vamos agradecer. Vê se está funcionando. Está funcionando, irmão? Liga aí. Não? Olha lá. Então, casa não. Vamos atrasar. Muito saudáveis, distante dos irmãos, e satisfação de estar aqui hoje. Graças a Deus, Deus tem me trazido aqui, bem família, bem gostosa, e fico feliz de estar aqui com vocês, podendo trabalhar junto com os irmãos presentes, assim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este culto, agradecer, Senhor Deus, por nos dar momentos como este, de nós nos reunirmos, Deus, para louvar o teu santo e bendito nome. Pai, eu também te pedir por aqueles irmãos que vão agora contribuir com suas ofertas, que o Senhor possa estar abençoando as suas famílias, trabalhando em cada um deles, Deus, para a consciência da mente, do coração, para que está com alegria, sempre
mas o Senhor, porque eu sou um a esses que dão com alegria. Por isso, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito na vida de cada irmão aqui presente. E abençoe aqueles irmãos que estão em casa, Pai. Por um motivo ou outro, não podemos estar aqui conosco. Mas o Senhor esteja cuidando deles, ó Deus, dando suporte, e acalmando e acalentando o coração deles.
Obrigado por tudo, toma tudo, igreja, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos à palavra de Deus. Eu vou então, como havíamos combinado, continuar com os profetas menores. A gente vai olhar hoje o profeta Sofonias, o Deus relacional. Vamos falar sobre o Deus relacional. E, consequentemente, a gente vai abordar a vida. A vida, ela é relacional. Nós somos criados para nos relacionar. É mais ou menos assim, um quadro bonito, real e até poético. O fato de que a relação entre o Deus, que é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma coisa tão linda e tão bela. Eles viviam em harmonia tão perfeita, uma coisa tão indescritível dentro das palavras que nós conhecemos, que eles resolveram compartilhar essa relação. Então, o Pai tem uma ideia de criar seres que pudessem ser semelhantes a eles e se relacionar com eles para que pudessem ver aquela glória que eles têm desde toda a eternidade. O problema era que ao criar esses seres livres, iria usando da sua liberdade fazer mal escolha e, portanto, daria problema no caminho. Então, o Pai faz o plano da salvação, ele diz, a gente vai resolver isso, eu vou mandar o Filho vai lá e vai resolver esse problema, vai fazer o resgate. Foi isso que Jesus aceitou. E era o nosso resgate. E o Espírito Santo se propôs a aplicar essa assim, trazidos à presença de Deus como filhos. Então, tudo que Deus quer é isso, é se relacionar conosco, a imagem e semelhança, preste atenção nisso, é muito importante, a imagem e semelhança que nós trazemos de Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito, ainda que seja alguma coisa que está relacionado à individualidade de cada um de nós, na verdade, tem sua maior expressão na nossa comunidade. Entendeu isso? Ainda que você e eu, individualmente, a gente traga a imagem e semelhança de Deus, na verdade o plano de Deus no seu todo
essa imagem e semelhança de Deus, ela tem sua maior expressão não na nossa individualidade, mas na nossa comunidade, porque Deus é comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito são um só. E nós fomos chamados para sermos um só. No primeiro momento, como humanidade. Por isso que é uma coisa estranha dizer qual é a raça de um ser humano. Aí vem aquelas identificações de raça. Qual é a raça? É humana. É uma só. Somos seres humanos, todos iguais. Somos seres humanos. E aí, somos chamados agora a sermos, através de Cristo, um com Deus. Junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito. Esse é o desejo de Deus. Coisa interessante, gostosa de se pensar. Então Deus é um Deus relacional, um Deus que quer se relacionar. Ele está preparando tudo para que isso aconteça com o seu povo. Um outro pensamento sobre essa o culto devocional é muito importante. Cada crente deve fazer, ele deve tê-lo. No momento em que onde você achar melhor fazer isso no trabalho, outros acham melhor fazer isso em casa. Alguns escolhem a casa de sua preferência para ter o seu momento a sós com Deus. Eu já vi crentes que, em circunstâncias, o melhor lugar para eles era no banheiro. Era onde eles diziam que encontravam. Quem entrava para tomar o seu banho, então ninguém perturbava. Era um banho um pouco demorado, mas é ali que ele achava melhor lugar, porque não encontrava dentro de casa esse espaço. Enfim, então a realidade da devoção, ela deve acontecer com cada um de nós, né? À noite, de tarde, pela manhã, de manhã, de tarde, de noite, como Daniel. Isso é devoção, isso é de cada um. Deus recebe aquilo que você quer oferecer para Ele. Por isso que ninguém deve medir espiritualidade, porque às vezes a pessoa diz que gosta de acordar de madrugada para orar. Isso não deve ser imposto como regra para ninguém. Isso tem que ser partir do coração. Jesus recebe aquilo que você oferece para Ele do seu coração. Então, se você muito ama, faça o que você acha que tem que fazer, porque você muito ama. Tudo é medido pelo amor. Quando a gente muito ama, quando a gente reconhece e quando a gente entende o amor dele por nós, quem muito ama, muito vai fazer. Isso é natural, é um processo natural. Então, por isso que não se pode medir por regras quando se trata de devoção. Mas Deus também estabeleceu algo que tem mais a ver com o coletivo e vai para lá da vida devocional, que é o culto da igreja. Se você me perguntar em termos de importância, eu diria para você que o culto da igreja é mais importante. É importante estar no corpo, é importante estar junto. Foi assim que Deus fez e é assim que será eternamente. Nós vamos precisar estar juntos, porque é só juntos que nós podemos então nos perceber como um corpo. Porque a glória vai se manifestando de Deus, a glória de Deus vai se manifestando em cada um de nós e nós vamos percebendo a beleza que é o nosso Deus. Certamente isso aqui agora é muito imperfeito, mas nós viveremos essa perfeição. Nós só estamos num ginásio fazendo um treinamento, estamos treinando cada dia na igreja. Então o culto coletivo, ele diz muito da vida cristã, mas muito mais do que dizer da nossa vida cristã, ele diz muito de me tornar literalmente um assassino. Foi na igreja que eu fiquei livre de me tornar literalmente um assassino. Por quê? Porque no culto Deus falou comigo. No culto, a igreja reunida, a palavra de Deus veio, tocou no meu coração e me livrou. Estavam junto com os irmãos. Eu posso então relatar situações outras. Quando eu me tornei, quando a vocação pastoral veio para mim, eu estava num culto de igreja. Foi quando o Espírito Santo falou comigo. Era uma reunião. A igreja junto, estamos ali, as coisas estão rolando e daqui a pouco... Em muitos momentos, quando situações da minha família foram resolvidas, situações sérias, e eu digo, não a família constituída agora,
ainda que também aconteça, mas eu estou me lembrando da minha juventude, lá no tempo do meu pai, do meu tio. As soluções vinham exatamente quando nós estávamos no culto. Daqui a pouco, assim, era aquela impressão que nós tínhamos. Quem foi que contou para o pregador que nós precisávamos de ouvir isso? É Deus. Então, muitas das realidades, ou a maioria das realidades, posso dizer, que embalam e que tocam a dinâmica da vida da igreja, elas acontecem a partir do culto da igreja. Os crentes reunidos, as coisas vão acontecendo. Porque, de fato, eu não sei, enquanto eu dou uma palavra como esta, qual o efeito que ela está causando no seu coração. Mas eu tenho certeza de uma coisa: ela tem efeitos eternos. Efeitos eternos. Entende? Então é isso que está rolando. É isso que está acontecendo. Eu não sei, de fato, não posso, só Deus. Mas é exatamente por causa disso que nós precisamos estar juntos e confiar que há um Deus que sonda cada mente, cada coração, cada necessidade e vai cuidando de cada um de nós nesse processo que eu me apresento para cultuá-lo. Então, segunda coisa desse Deus relacional, que eu quero que você pense comigo, eu ainda nem estou no esboço da palavra, eu tenho até que eu quero que você vem com a impressão de que você é que vai oferecer uma coisa para Deus, que você é que vem prestar culto para Deus e parece que é só uma relação em que vai partir de você para Ele. Mude isso. Isso é verdade também, mas venha com a expectativa de que Deus é quem vai estar ativo no culto para abençoar seu povo. Não menospreze, não diminua o poder que existe quando a igreja se reúne. Quando a igreja está unida, não despreze isso. Valorize cultos. Esteja nos cultos. Salvo quando você for impedido por motivo de força maior. Mas eu digo essa palavra ao mesmo tempo que oro. Ó Deus, concede a graça. Concede a graça do teu povo ser despertado para essas verdades espirituais. Então é muito complicado, muito difícil quando o crente tem uma vida espiritual em termos culticos, litúrgicos, congregacionais, desdentada. Entende? Faltando? Está faltando? Fica uma coisa complicada, assim como se não tivermos toda a dentição, vai complicar a mastigação, vai dar problema em algum momento. A vida dá problema em algum momento. As realidades se tornam mais pesadas e mais difíceis. Porque Deus está querendo nos ajudar o tempo todo e nos abençoar. E essa dinâmica espiritual, ela se dá no culto da igreja. Todo crente que aprende essas coisas, ele chega ao momento da vida dele, principalmente quando a idade, a enfermidade e outras coisas se aproximam, ele chega naquele momento que pode-se dizer até nostálgico, em que ele vai estar numa posição em que, impedido por força maior, ele não pode estar no culto da sua igreja, ele vai chorar e lamentar isso, essa falta. Eu espero que a pandemia, de alguma forma, em algum grau, tenha provocado em nós a falta de coração. Espero, não conheço quem o julga, mas eu estava olhando reportagens, eu gosto de estar atento a essas realidades, que muitas vezes tem uma estatística. Qual o primeiro lugar que você quer estar depois da pandemia? A igreja. Qual o último lugar? Mas por quê? Talvez simplesmente porque escapei dessa. Então não faça disso momentos que são propriamente de interesses seus, como se você vem para você oferecer, ainda que o seja, já o disse, mas faça disso um momento de expectativa, onde você vem com esperança, com o coração humilde, você entra na presença de Deus e sabe entrar na presença de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva, ouve. Fala ao meu coração. E com essa humildade eu tenho certeza que seremos abençoados pelo Senhor. O profeta Sofonias, então, como vou tratar de todo o livro nesses 20 minutos, olha que pretensão a minha, mas eu quero ser objetivo, dando a você
uma panorâmica, eu quero ler então os versos finais, que são promessas feitas aos fiéis. Capítulo 3, versos de 14 a 20. 7 versos, a gente vai lê-los, e eu escolhi ler o final desse livro porque nessa relação com Deus, de fidelidade, de caminhar com Deus, no meio de tantas dificuldades que veremos no restante do livro, enquanto estiver falando, você vai entender. Deus termina então fazendo promessa aos fiéis. Quais são essas promessas? Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila
Ajuda-nos a entender essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.